Ricardo. Pronto, o assunto hoje é um assunto muito presente, se calhar na vida também dos nossos ouvintes e nas nossas próprias famílias também, que é, vamos falar sobre demência. E a Mariana vai abordar a sua perspectiva no âmbito da finalidade da especialidade em saúde mental, do seu programa de intervenção na demência e os passos que deu, o porquê da escolha também e o porquê desta área. É uma área que, sem dúvida, cada vez é mais abordada, não só por causa também do envelhecimento da população. Neste momento há um maior envelhecimento da população, que nós vivemos até mais tarde, e vivendo até mais tarde há patologias que começam a ser detectadas que anteriormente não sequer havia a possibilidade de elas existirem, porque a esperança média de vida era mais baixa, e atualmente com estas diferenças sociais também surgem patologias que têm que ter um olho clínico mais apurado e que têm que ter uma intervenção para que a pessoa possa continuar a ter qualidade de vida ou remediar as perdas cognitivas que estão associadas também ao processo, aqui neste caso à demência. Acho que é importante as pessoas também perceberem aqui uma componente, que a demência basicamente é um termo que é utilizado para descrever os sintomas de várias doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento cognitivo da pessoa. E nas nossas casas nós começamos também a perceber, com os nossos avós, normalmente mais associados às pessoas mais velhas, não é? Algumas perdas, algumas falhas em algumas funções mentais superiores, ou seja, na atividade nervosa complexa, que é muito importante nós já estarmos atentos. A memória é sempre a mais evidente, não é? Mas as flutuações da atenção, às vezes mesmo a latência no tempo de resposta, portanto há aqui um maior retardamento, uma maior lentificação de algumas funções. É importante estarmos atentos. Dentro, obviamente, neste campo das demências, temos aqui um mundo por explorar, e é sempre importante que, e isto é uma coisa que convém realçar e reforçar sempre, que é o acompanhamento médico neste tipo de situações. Aqui a farmacologia tem um peso crucial e é o principal motor também em retardar ou permitir um evoluir mais lento de algum tipo de demência, digamos assim, isto intervindo na própria doença, e acho que é um bocadito por aqui. Sendo assim, então, há enfermeiros que se vão especializando nesta área, na área de saúde mental. Para já, Mariana, porquê este tema preferido por si? Porque este tema, então, este tema foi muito em conversa também com os meus colegas que estão atrás de especialidade comigo, com a enfermeira orientadora, a Kátia, e também com o Ricardo. Também foi... Quando iniciei o estágio, houve um trabalho por trás que então foi o levantamento dos diagnósticos. Primeiro conversar com os próprios utentes, conhecê-los, e depois então consultar os processos e ver quais os diagnósticos que existiam. Para isso eu apliquei uma escala que é mental, consiste em avaliar as necessidades dos utentes através de várias áreas, são inúmeras áreas, mas como por exemplo a atenção, a memória, como o Ricardo falou, a orientação para a realidade e a linguagem. E foi assim que despertou, e a minha intervenção, o meu programa de intervenção foi à base destas 4 áreas. Posto isto, então foram as áreas que eu intervim através da realização do programa Executar Programa na Demência. Este teve duração de 9 sessões, divididas então por 4 áreas. O objetivo terapêutico deste programa foi estimular os utentes com demência, estimular as áreas de intervenção e também implementar estratégias para estimular o raciocínio crítico. Todas as sessões, então, iniciavam com quebra-gelo. Por exemplo, uma que é intitulada Teteia, é uma dinâmica que promove um relacionamento interpessoal e também faz com que os utentes se conheçam uns aos outros de uma forma positiva. Então, o que é isto da teia? Então, só necessitávamos de um novelo de lã em que era aleatoriamente entregue aos utentes. Eles apresentavam, só diziam alguma característica que gostavam que os outros utentes soubessem, exatamente, que tivessem sobre eles próprios. Também uma forma de estarem mais à vontade e de se sentirem bem uns com os outros, não é? Exatamente. Nestas sessões, então havia atividades que realizei, por exemplo, na área da memória, em que era o teste do relógio, que este teste de relógio é entregue uma folha branca e é pedido a cada utente que desenhassem um relógio de ponteiros. Esta atividade
Pronto, parece que é fácil, não é? Parece que é simples, mas impõe diversos domínios cognitivos, funciona de uma forma explícita. Então, neste sentido, ao solicitar algum indivíduo que desenhasse um relógio, estamos a exigir que compreenda as nossas instruções, que vão adquirindo e recuperando informações relacionadas com a imagem do relógio, com diferentes tipos, e também processos de memória, nomeadamente processos visoperceptivos e visiomotores. E pronto, esta foi uma das sessões que realizei. Outra das sessões que também realizei foi na área da orientação para a realidade. Então eu misturei através de um método expositivo, várias fotografias, nomeadamente da Casa de Saúde de São Rafael, uma fotografia de um enfermeiro, uma fotografia de um auxiliar, dos nossos ilhéus, do Monte Brasil, e depois então eu solicitava que eles dissessem quais eram aquelas imagens, o que é que aquilo também lhes transmitia. E pronto, a psicoeducação é dirigida aos utentes com o intuito não de determinar, porque a demência não vamos parar com a demência, não é? Claro. Mas sim com o intuito de preservar e melhorar o desempenho das funções cognitivas, gerenciando assim, potencializando a qualidade de vida dos utentes. E foi exatamente estes resultados que pretendia atingir no meu programa. Era manter as capacidades de atenção, memória, linguagem e orientação para a realidade, retardando a perda das capacidades cognitivas e mantendo uma qualidade de vida. No final do programa foi aplicada novamente essa escala que apliquei inicialmente, para ver quais os resultados e também dando continuidade. Foi sem dúvida uma ajuda enorme o Ricardo em toda a fase do programa, porque também é uma pessoa que já está mais que está habituada. Claro, outra experiência. Exatamente, e foi basicamente. Então fez estas dinâmicas, juntou as pessoas e no fim tirou as suas conclusões. Concluiu aquilo que estaria com expectativa no início deste programa, ou nem por isso? Sim, houve utentes que realmente me surpreenderam, sim, bom. Exatamente. E depois não é só mesmo os resultados finais. Para mim, o resultado era só mesmo o resultado. Naquele dia até podiam não estar muito bem e o resultado não ter sido aquele que era esperado, mas as atitudes, a forma, a expressão do próprio utente, para mim é sem dúvida o que mais conta. E eles estavam receptivos logo na altura da execução do programa ou mostravam-se desinteressados? Sim, houve um utente que no início até estava receptivo, a meio das sessões, a meio do programa recusou. E eu não obriguei, não senhora, não insisti. Numa sessão posterior perguntei-lhe novamente e ele foi muito receptivo. Sim. Lá está, não é preciso ficar logo pela primeira reação, até porque aquilo há uma envolvência, não é? Sem dúvida, e acho que é importante realçar, e aqui debatemos também um bocadinho, até quando vínhamos para cá de carro hoje, que é os nossos utentes têm as suas rotinas e têm uma estrutura, e como já abordámos em sessões anteriores aqui na rádio, a rotina acaba sendo muito importante, porque a pessoa já sabe o que é que vai acontecer a seguir. Claro que sim. E quando vamos para uma unidade de psicogeriatria e temos pessoas que já estão com uma deterioração cognitiva muito significativa também, e estão habituados e estabilizados e serenos com aquela rotina, quando vamos intervir nessas unidades de internamento, temos que ser bastante cautelosos e temos que muitas das vezes desenhar a intervenção de uma forma muito minuciosa, para que a pessoa não tenha um choque abrupto na sua mudança de rotina e não fique agitada por causa disso. E acho que aqui a Mariana também teve este cuidado e foi sempre muito cautelosa na sua intervenção, e quando o utente não quis ir, o respeito pelo direito do utente foi sempre preservado, mas depois também acho que ela teve ali um brilho na forma de voltar a envolver, que acho que é também muito interessante, e lá está, a gente podemos ser os melhores profissionais do mundo com a maior experiência e com a maior capacidade para o fazer a nível de intervenção, mas por vezes temos que entrar dentro da pessoa e puxá-la até nós e envolvê-la de uma forma em que ela se sinta respeitada, que se sinta querida, em que se sinta lá está, totalmente integrada naquilo que se está a fazer, mas que o faça com prazer. E acho que isto é uma das coisas mais importantes, e acho que, por exemplo, a forma com que a Mariana começa a sua intervenção com a teia, não é? As teias são muito interessantes, porque as teias se projetam estruturas, são quase partes arquitetónicas, porque as teias
Se repararmos, as teias, quando são delineadas, e se vimos uma teia de uma aranha, ela acaba por ser, aos nossos olhos, frágil. Mas no mundo da aranha é uma teia extremamente forte o suficiente para alcançar os objetivos que ela própria quer. Quando elas se instalam nos nossos carros também são resistentes. Também. E começando por esta atividade da teia, a envolvência em todos os seus agentes e o sentirem-se parte integrante uns dos outros é uma caminho andado para um programa de intervenção a correr bem. E depois há este cuidado, que foi uma discussão de alguns anos atrás, ainda a Mariana nem se estaria a estudar enfermagem, mas houve quase que uma tendência para quem lidasse com idosos, com demências ou não, infantilizava a pessoa. Isso também vocês já aprendem que não é por aí, pois não? Essa é uma componente que eu e a Mariana no início falámos bastante, mesmo na própria escolha das imagens, para serem imagens congruentes com a faixa etária e não serem infantilizadas. O historial de vida da pessoa, não é? Até pode explicar nas imagens que teve sempre o cuidado desta. Sim. Eu a procurar a informação e realmente via, mesmo até para idosos, e via realmente muitas imagens criançadas. E eu achava que não fazia sentido nenhum, porque assim, temos as nossas faixas etárias, não é? E as pessoas costumam dizer, somos bebés ou somos crianças duas vezes. Mas não, temos que respeitar, assim. Exatamente, temos que os respeitar da mesma forma. Há um percurso de vida que foi feito, não é uma dignidade infantil, foi só. E então o que é que eu achei? Eu achei, bem, obviamente que não vou pôr um desenho animado, não é? Então, tendo em conta que também iria falar sobre a orientação para a realidade, então vamos lá. O que é que faz sentido? Faz sentido? Estão na casa de São Rafael? Sim, então vamos colocar uma imagem da casa de São Rafael. Os ilhéus, tanto dá para uma criança como dá para um idoso. E então foi neste sentido que eu fui colocando. Sim, mas foi sim. Tudo pensado em prol da dignidade da pessoa. Sim. E depois também, para quem nos possa estar a ouvir e que intervenha nesta área, acho que é muito. É preciso estar muito atento aqui a este tipo de intervenção com os idosos, porque as atividades não devem ser extremamente fáceis e infantilizadas, como acabámos aqui de falar, mas também não devem ser extremamente exigentes, ao fim da pessoa ficar frustrada e desistir. Portanto, tem que haver aqui um meio termo, normalmente com uma crescente dificuldade ao longo também dos ganhos, e aqui temos de ter um olho clínico apurado para perceber como é que o utente ao longo das sessões está a evoluir, para poder envolvê-lo cada vez mais na nossa intervenção e fazê-lo de uma forma apelativa e bastante sincera também. E ainda há um outro pormenor que acho que é importante realçarmos aqui, que dizem que os idosos não estão habituados às tecnologias, e a intervenção na demência é muito importante e há muitos exercícios em papel e não é preciso grandes gastos para os fazer, só temos que ser criativos. Às vezes basta-nos dividir uma folha com 6 quadrados, metermos ali datas significativas da idade da pessoa, por exemplo, a data de nascimento, o número de filhos que tem, o número de irmãos, etc., a data que começou a trabalhar ou que casou, datas significativas, e perguntar que datas é que são essas para a vida das pessoas, por exemplo, mas depois só com aquele simples exercício de papel pedir para ordenar os números por ordem crescente. Depois pedir para somar o do canto superior esquerdo com o canto superior direito e depois subtrair o do meio. Portanto, dá para fazer uma série de exercícios cognitivos trabalhando diversas áreas com uma simples folha de papel. Mas há diversas aplicações gratuitas e apelativas, extremamente apelativas também para os nossos idosos, que os envolvem também de uma forma muito interessante. E muito interessante é saber que estes dois profissionais, o Ricardo e a Mariana, estão preparados para lidar com essas pessoas. Agora, a minha preocupação é sempre os ouvintes que estão em casa e os cuidadores que têm a seu cargo alguém com demência. O que é que vocês diriam? Para já fala-se muito, eles devem fazer as palavrinhas cruzadas, por exemplo, ou por aí fora. E o que é que vocês aconselhariam como profissionais para quem quiser e tiver que lidar com pessoas dementes? Bom, eu acho que qualquer tipo de estimulação é sempre muito importante. As próprias palavras cruzadas, como disse, são um tipo de estimulação também muito, muito rico, digamos assim, porque envolve também uma pesquisa ativa, não só da atenção seletiva, da própria organização perceptiva e até de uma parte executiva do cérebro para poder procurar ali delinear um caminho para chegar às palavras. E há outros tipos de exercícios fáceis que se podem abordar. Não devem ser demasiado longos para não haver cansaço e não haver frustração, mas ali uns 20 minutos de manhã, uns 20 minutos à tarde são sempre importantes. Há coisas tão fáceis como, por exemplo, ler 3 páginas
páginas de um livro e ler 3 páginas de outro para mudar o assunto e o cérebro poder oscilar aqui nestas duas componentes, e há N coisas que conseguimos fazer. Listas de palavras, verbalizar uma lista de palavras e para as pessoas repetirem, etc. Dependente também do domínio cognitivo que queremos trabalhar. Sim. Que deverá ser sempre orientado por um profissional, sempre em consonância com o médico assistente também, que acho que isto é extremamente importante, porque há muitas medicações que também têm efeitos secundários depois que condicionam e que devem ser uma base para a estrutura da própria intervenção aqui no caso da demência. E uma palavra para o cuidador, que difícil é manter a serenidade perante determinadas situações e reações do nosso utente. E depois o assunto não ficaria por aqui. É também possível contornar um pouco a frustração de quem está a ter sintomas de demência. Nós podemos pôr todos no lugar de uma pessoa que começa a pouco e pouco a sentir que está a ter algum sinal de demência. Essa frustração do cuidador, é possível que haja alguma técnica que possa atenuar isso, Mariana? Sim, nomeadamente tranquilizar o utente, respeitá-lo, ouvir. O ouvir é essencial. Não ridicularizar, se calhar, não é? Quando sai alguma coisa mais disparatada. Sim. É muito bom, é muito confortante saber que há então profissionais a lidar com isto. O que é que falta dizer agora no finalzinho relativamente às pessoas com demência e a esta enfermeira especialista que está agora na Casa de Saúde de São Rafael? Olha, o que falta dizer, e que se calhar até já pode ter sido abordado, mas é que há sempre tempo para dignificar a vida da pessoa e percebermos que aquela pessoa que está à nossa frente, que neste momento já não tem as faculdades que tinha, foi alguém, teve um papel social, foi pai ou não, mas foi filho de alguém, foi neto de alguém, é amigo de alguém, teve uma intervenção na sociedade como polícia, guarda prisional, a guarda do jardim, ou professor, ou advogado, ou médico, mas teve um papel social, e naquela altura a perda dessa identidade também é extremamente frustrante e poder promover recursos para que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida nos dias em que as faculdades cognitivas já não são as que eram anteriormente, é sem dúvida nenhuma uma mais-valia para todo o meio envolvente, e perceber que há determinadas funções que com o treino cognitivo, com programas de intervenção de reabilitação neuropsicológica, podem não só retardar a evolução de uma patologia, não é? Mas também estimular funções que estejam preservadas e, pelo fenómeno da redundância cerebral, poderem substituir áreas do cérebro que estejam danificadas. E isto é uma componente extremamente importante. Okay? E é assim também desta forma que finalizamos sempre cada um destes programas, é com uma mensagem de esperança. E não queria deixar a Mariana ir-se embora sem deixar também o seu testemunho, porque é uma pessoa realizada, apesar de trabalhar num sítio que não é dos mais fáceis e com pessoas com demência, mas é possível conviver com essas pessoas e mais uma vez a pensar em quem nos esteja a ouvir, de forma a que a convivência seja uma coisa agradável. Sim, claramente que é de extrema realização pessoal. Trabalhar com pessoas assim, o dia parece que fica, até posso às vezes estar em casa e não estar-me a sentir muito bem, mas desde o momento que entro ali parece que tudo o resto leve. Fica mais leve, e é como lhe disse, é realização pessoal e pronto, e são pessoas, não é? E nós para lá caminhamos. Claro que e pronto, sinto-me mesmo muito feliz em trabalhar na Casa de São Rafael e sinto-me muito feliz por isso e realizada. E a Mariana caminha muito rapidamente para essa situação. Hoje já são 29 aninhos. Muito obrigada, Mariana. Felicidades. Obrigada. Ricardo, é sempre este gosto. Parabéns aqui ainda à Mariana e tudo corre sem dúvida. Sim, hoje mimá-la muito, que hoje é o dia dela. Obrigada, até para a semana. Okay,